Queda Livre nunca foi realmente sobre estrelas, redes sociais ou tecnologia. Isso é apenas a superfície, porque o que esse episódio de Black Mirror realmente mostra é algo muito mais desconfortável. Uma sociedade onde as pessoas não precisam ser obrigadas a obedecer. Elas mesmas começam a controlar o próprio comportamento. E talvez seja justamente por isso que, em 2026, esse episódio pareça menos ficção científica do que deveria. Lacey vive em um mundo onde cada interação pode terminar com uma avaliação de 1 a 5 estrelas. Sua nota determina como as pessoas enxergam você, mas principalmente determina quais portas se abrem ou se fecham. E observe o detalhe mais importante. Lacey não está simplesmente tentando ser feliz. Ela está tentando parecer feliz. Ela não está simplesmente tentando viver. Ela está tentando construir uma imagem de alguém que merece ser admirada. E essa diferença muda completamente o episódio, porque o problema de Lacey não começa quando alguém dá uma nota baixa. Começa quando ela passa a acreditar que o olhar dos outros é capaz de determinar o próprio valor. E aqui está o primeiro paralelo com a nossa realidade. Nós não temos uma estrela aparecendo acima da cabeça, mas temos seguidores, curtidas, comentários, visualizações, avaliações, estrelas, reputação. E cada vez mais, algoritmos decidindo quem será visto e quem será ignorado. A própria Uber utiliza um sistema de avaliação de 1 a 5 estrelas entre passageiros e motoristas. A avaliação do motorista é calculada pela média das últimas 500 avaliações, e avaliações persistentemente baixas podem levar à perda de acesso à plataforma em determinadas circunstâncias. No Airbnb, avaliações melhores podem significar mais reservas e maior renda para anfitriões. A própria plataforma afirma que avaliações e notas ajudam os hóspedes a decidir e podem influenciar resultados de negócio. Perceba o que está acontecendo. A avaliação deixou de ser apenas uma opinião. Ela pode se transformar em oportunidade. E quando a reputação começa a determinar acesso, dinheiro ou visibilidade, ela deixa de ser apenas reputação. Ela se transforma em capital. É exatamente isso que torna a Queda Livre tão atual. Mas existe algo ainda mais profundo. Lacey não precisa que alguém diga, você precisa agir assim. Ela já sabe. Ela observa as pessoas com notas maiores. Analisa como elas falam, como se vestem, onde moram, o que comem, com quem se relacionam, e então começa a reproduzir aquele comportamento. Isso é condicionamento. O sistema não precisa controlar cada pessoa diretamente. Ele apenas precisa mostrar quais comportamentos são recompensados. E então as próprias pessoas começam a imitá-los. É aqui que a tecnologia encontra a psicologia. Porque o ser humano sempre comparou a própria vida com a vida dos outros. Mas as redes sociais transformaram essa comparação em algo permanente. Você não precisa mais encontrar alguém excepcionalmente bem-sucedido na rua. Você pode abrir o celular e encontrar centenas de pessoas aparentemente mais bonitas, mais ricas, mais felizes, mais populares e mais realizadas antes mesmo de tomar café. E existe evidência científica recente para mostrar que isso não é apenas uma impressão. Uma meta-análise publicada em 2026 reuniu 54 amostras independentes, envolvendo 36.583 participantes e 94 tamanhos de efeito. Ela encontrou uma associação média significativa entre comparação social ascendente nas redes e indicadores de pior funcionamento psicológico. A associação foi particularmente forte para emoções negativas ligadas à avaliação social, seguida por ansiedade, depressão, menor bem-estar e menor autoestima. Ou seja, quando você olha constantemente para pessoas que parecem estar acima de você, a pergunta deixa de ser, como está a minha vida? E começa a ser, por que a minha vida não é como a deles? E isso é exatamente o que acontece com Lacey. Ela não está apenas buscando uma casa melhor, ela está tentando entrar em uma categoria social. Ela acredita que, quando sua nota subir, sua vida finalmente estará certa. E essa é uma das ilusões mais perigosas do episódio. A ideia de que existe um número, um nível, ou uma aprovação depois da qual finalmente seremos suficientes. Mas quando Lacey começa a perseguir essa aprovação, acontece algo ainda mais importante. Ela começa a representar. Seu sorriso deixa de ser espontâneo. Sua gentileza passa a ter uma finalidade. Sua personalidade passa a ser administrada. Ela não pergunta mais, quem eu sou? Ela começa a perguntar, como preciso parecer? E talvez essa seja a verdadeira tecnologia de Queda Livre. Não o aplicativo, não a tela, não as estrelas,
mas a transformação da própria pessoa em uma espécie de produto, uma versão cuidadosamente editada de si mesma. E aqui o episódio começa a tocar em algo muito próximo do conceito de despertar da consciência. Porque despertar, nesse contexto, não significa adquirir poderes sobrenaturais. Significa perceber o mecanismo enquanto ele está acontecendo. Perceber quando você está fazendo alguma coisa porque realmente quer. E quando está fazendo porque precisa ser aprovado. Essa diferença parece pequena, mas pode mudar uma vida inteira. Porque existe uma pergunta que Lacey quase nunca faz. Se ninguém pudesse me avaliar, eu ainda escolheria essa vida? E agora pense em você. Se amanhã desaparecessem os likes, os seguidores, as visualizações, os comentários e todas as formas de aprovação digital, o que permaneceria? Essa é a pergunta que Queda Livre começa a fazer. E é justamente quando Lacey tenta subir ainda mais que sua queda começa. Lacey recebe a oportunidade de participar do casamento de Naomi, uma mulher com uma nota muito alta. E aquilo parece ser a solução. Se ela conseguir circular entre pessoas importantes, receber avaliações positivas e aumentar sua reputação, poderá finalmente conseguir o apartamento que deseja. Mas existe uma ironia enorme nessa situação. Quanto mais Lacey tenta subir socialmente, mais distante ela fica de si mesma. Ela começa a ensaiar comportamentos, controlar emoções, escolher palavras, administrar expressões. Tudo precisa produzir determinada reação. E isso é muito semelhante ao que acontece hoje, quando alguém publica alguma coisa pensando não apenas no que quer dizer, mas em como aquilo será recebido. O problema é que, em 2026, existe uma camada adicional que não existia da mesma forma quando o episódio foi lançado em 2016. Agora não são apenas pessoas avaliando você, são sistemas avaliando o comportamento das pessoas. Em agosto de 2026, o X tornou público o funcionamento de seu sistema de recomendação, chamado Phoenix. O sistema utiliza sinais de interação para prever quais conteúdos terão maior probabilidade de gerar determinadas ações, atribuindo pesos diferentes a curtidas, respostas, compartilhamentos, citações e outras interações. Isso significa que o sistema aprende. Você publica. As pessoas reagem. O algoritmo observa. A distribuição muda, você observa o que funcionou e começa a adaptar o próximo conteúdo. Depois, o sistema aprende novamente. É um ciclo. Comportamento, recompensa, adaptação, novo comportamento. E talvez seja aqui que Queda Livre se torne ainda mais assustador, porque Lacey está tentando descobrir como agradar as pessoas. Nós estamos fazendo algo parecido. Mas agora existe uma máquina gigantesca ajudando a descobrir quais comportamentos recebem mais atenção. E quando determinado comportamento é recompensado repetidamente, ele tende a ser repetido. Por isso a questão não é simplesmente: as redes sociais estão nos controlando? A pergunta mais interessante é: estamos aprendendo a controlar nós mesmos para produzir aquilo que o sistema recompensa? Isso é muito mais próximo de Queda Livre. Porque ninguém precisa obrigar Lacey a sorrir. Ela aprendeu que sorrir funciona. E então, ela sorri. Ninguém precisa obrigá-la a esconder sua raiva. Ela aprendeu que demonstrar raiva pode custar caro. Então, ela esconde. Ninguém precisa dizer que determinada opinião é perigosa. A própria pessoa começa a perceber quais opiniões recebem aprovação e quais recebem rejeição. E então, ela adapta o discurso. Esse é o ponto em que reputação se transforma em autocensura. E existe uma consequência ainda mais profunda. A pessoa começa a esquecer a diferença entre sua identidade real e sua identidade performada. Ela não está mais apenas mostrando uma versão de si mesma. Ela começa a construir a própria identidade a partir da reação dos outros. Até que acontece o inevitável. Lacey começa a perder o controle. Sua nota cai. As pessoas começam a tratá-la de maneira diferente. Portas começam a se fechar. E quanto mais ela tenta recuperar a imagem, pior fica. É uma espécie de espiral. Quanto mais desesperada ela fica para ser aceita, mais artificial seu comportamento se torna. Quanto mais artificial, mais ela perde o controle, até chegar ao momento em que tudo desmorona. E aqui está uma das cenas mais importantes de todo o episódio. Quando Lacey finalmente perde sua posição social, ela também perde a necessidade de continuar representando. Ela deixa de sorrir, deixa de agradar,
deixa de tentar parecer perfeita. E pela primeira vez, fala sem se preocupar com a avaliação. É justamente quando ela perde a nota que recupera alguma coisa que havia perdido muito antes: a própria voz. E talvez seja esse o verdadeiro significado do título. A queda não é apenas social, é uma queda da identidade construída. E, paradoxalmente, essa queda produz liberdade. Porque quando ninguém mais pode aumentar ou diminuir seu valor com uma estrela, surge uma pergunta muito mais difícil: quem sou eu quando não estou tentando impressionar ninguém? Essa é a conexão mais profunda entre queda livre e despertar da consciência. Despertar não precisa significar fugir da tecnologia, nem abandonar todas as redes sociais. Pode começar simplesmente quando você percebe o mecanismo. Quando percebe: estou fazendo isso porque quero, ou porque quero ser visto de determinada maneira? Estou dizendo o que realmente penso, ou o que provavelmente será aprovado? Estou vivendo essa experiência, ou estou pensando em como ela ficará na fotografia? E talvez a pergunta mais desconfortável seja: se ninguém pudesse ver minha vida, eu escolheria viver exatamente dessa maneira? Porque talvez o mundo de queda livre não esteja tão distante. Nós apenas não temos uma única estrela acima da cabeça. Temos dezenas de sistemas diferentes: seguidores, curtidas, avaliações, reputação, algoritmos, métricas, e cada um deles pode dizer alguma coisa sobre nosso comportamento. A diferença é que, no mundo de Lacey, a nota aparece claramente. No nosso mundo, ela está espalhada por toda a parte. E existe ainda uma diferença fundamental. Lacey percebe o sistema somente quando começa a perder tudo. Nós podemos perceber antes. Talvez seja isso que o episódio realmente esteja tentando nos ensinar. O problema nunca foi ser avaliado. O problema começa quando a avaliação dos outros passa a determinar quem você acredita ser. Porque no momento em que sua identidade depende da aprovação externa, você não precisa mais de uma prisão. Você passa a carregá-la dentro de si. E talvez o verdadeiro despertar da consciência seja justamente perceber isso. Não deixar de ser visto. Não deixar de usar tecnologia. Não deixar de participar do mundo. Mas recuperar a capacidade de perguntar: estou vivendo a minha vida? Ou a versão de mim que o mundo aprendeu a recompensar? Porque talvez Black Mirror nunca tenha previsto um futuro. Talvez tenha apenas colocado na nossa frente 10 anos antes um espelho. E o mais assustador é que em 2026, talvez já não precisemos olhar para Lacey para entender a história. Basta olhar para nós mesmos.